AVC, esse nome, né, essa sigla, né, acidente vascular cerebral, ela congrega, né, uma série aí de doenças que vão levar a duas situações basicamente que culminam com problemas na circulação cerebral. 80% das vezes nós temos uma interrupção de fluxo da circulação cerebral por um trombo ou por um êmbolo que pode ocluir completamente a circulação ou parcialmente numa região determinada do tecido cerebral, que é o chamado AVC do tipo isquêmico, que priva então a circulação sanguínea e com isso ela priva o oxigênio, a glicose, a energia para aquele tecido é perdida e obviamente surgem os sintomas. Ele representa a maior parte da ocorrência dos chamados AVCs. Existe o AVC do tipo hemorrágico, né, que representa 20 a 30% do total dos AVCs, que é uma situação muito grave também, onde você tem um sangramento, um extravasamento de sangue, tá? Ou por uma rotura de pequenas artérias que irrigam o tecido cerebral, ou seja, dentro do crânio, do cérebro, então uma coleção de sangue que se forma dentro do tecido cerebral, que é a hemorragia intraparenquimatosa espontânea, ou quando as artérias que irrigam a base do cérebro se rompem, né? Onde o sangue é extravasado para fora, muitas vezes, do cérebro, é a chamada hemorragia meningea, que basicamente é o aneurisma cerebral, como ele é conhecido, ou as malformações arteriovenosas, que são artérias que podem se romper durante a vida, toda a vida do indivíduo. Então nós temos esses dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico, que eles mostram, né, essa via final de ou um sangramento ou uma isquemia no cérebro, levando, obviamente, a prejuízo na circulação cerebral e inchaço do cérebro e as várias consequências que vão caminhar advindo disso. O AVC, então, é uma doença altamente prevalente na população mundial, tendo alta incidência, alta prevalência, sendo alta a sua taxa de morbidade e mortalidade na população do mundo todo. Atualmente, no Brasil, o AVC ele assume novamente, pós o período do Covid, sendo a primeira causa de mortalidade na população adulta, e estando no mundo como uma das 5 principais causas de mortalidade no mundo todo, né, o AVC, e de morbidade também. Existem vários fatores de risco envolvidos, né, que são geradores aí potenciais de acidente vascular cerebral. Com certeza o que lidera é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, de alta prevalência na população mundial também, seguida aí pelo tabagismo, né, pelo sedentarismo, obesidade, diabetes, causas cardiológicas, como as arritmias cardíacas, principalmente a fibrilação atrial, a dislipidemia. Então nós temos uma série de fatores de risco aí na população que vão ter um peso significativo para que essa população tenha a ocorrência de um acidente vascular cerebral. Uma coisa que a gente deve ressaltar também, chamar bastante atenção, são os sinais de alerta para um AVC, para um indivíduo estar tendo um AVC. Então a gente sempre divulga isso em campanhas, é importante a gente propagar que qualquer instalação súbita de um déficit súbito, por exemplo, assimetria na face subitamente, fala enrolada, que é a disartria, uma alteração súbita motora, uma perda de força na mão, no braço, ou em todo lado do corpo do indivíduo, sempre subitamente o indivíduo, ou quando acorda tendo esses sintomas, ao acordar, ou durante o dia, né, instalação súbita desses déficits focais, alteração de visão, uma dor de cabeça que o indivíduo nunca teve antes, uma tontura incapacitante, perda de força, uma alteração do sorriso, de fala, isso deve sim ser valorizado e imediatamente o indivíduo deve chamar o sistema de urgência e emergência e se dirigir ao atendimento, ao pronto-socorro mais perto da sua residência, para que ele possa ser avaliado por uma equipe capacitada na área de saúde para a identificação de AVC. A gente poderia chegar até a arriscar dizer que 80 a 90% da ocorrência do total dos AVCs são preveníveis. Basicamente, como que a gente previne a doença? Tendo bons hábitos de vida, evitando sedentarismo, evitando a alta ingesta de sal, aquele sal embutido, né, que vem já nos alimentos ultraprocessados, identificando a ocorrência do diabetes, fazendo os exames periódicos preventivos para gordura no sangue, diabetes, glicemia, né? Todos esses fatores, né, basicamente são preveníveis e se a gente consegue identificá-los precocemente, tá?
mudando o hábito de vida, melhorando a dieta, ingerindo mais fibras, mais frutas, bastante, uma boa ingesta de líquidos, né? A gente consegue sim prevenir a ocorrência de um AVC. Então, ela é uma doença prevenível de uma maneira geral. É claro que existem situações específicas que fica mais complexo, mas em 90% das vezes a gente consegue prevenir. Hoje o AVC ele tem basicamente, né, o tratamento do AVC hemorrágico, que ele exige um tratamento específico. Fica claro também que a identificação e a confirmação de um AVC é feita no ambiente hospitalar sempre, porque exigem exames de imagem, como tomografia ou ressonância, e avaliação de uma equipe médica de enfermagem treinada para isso. Uma vez identificado esse AVC e confirmado, né, dentro do ambiente hospitalar adequado, o AVC do tipo hemorrágico tem um tratamento específico, a maioria das vezes exige terapia intensiva para esse paciente ter um suporte melhor e muitas vezes o controle da pressão arterial de maneira intensa, controle dos fatores de risco. Em algumas situações o AVC hemorrágico precisa de tratamento específico como uma cirurgia, que seja para a drenagem daquele sangue no cérebro, né, o tratamento da causa, às vezes a artéria está rompida, precisa se tratar ou por mecanismo endovascular ou por uma cirurgia, uma neurocirurgia aberta, fazer esse tratamento. E como comentei, a maior parte dos AVCs são isquêmicos. Também hoje o AVC isquêmico nos últimos anos, aí 15, 20 anos, somente na última década, né, vem se popularizando o tratamento do AVC isquêmico. Muitas vezes o indivíduo tem que permanecer também numa unidade de terapia intensiva para que se controle todos os fatores de risco naquelas primeiras horas do AVC. Então a gente está falando de uma doença que ela é tempo dependente. Quanto antes o paciente identifica, vem para o hospital e confirma que é um AVC nas primeiras horas, melhora o prognóstico desse paciente, a chance de sobrevida e redução de sequelas. O AVC isquêmico, basicamente, a gente divide, né? O indivíduo tem que ficar num local específico, seja numa unidade que a gente chama de unidade de AVC, uma unidade semi-intensiva, ou numa unidade cardiológica, ou numa unidade de terapia intensiva com o aparato e a equipe treinada para manejo do AVC isquêmico. E muitas vezes o indivíduo chegando nas primeiras horas no AVC do tipo isquêmico, principalmente abaixo aí de 8 horas, 6 horas e 4 horas e meia, esse indivíduo ele pode ser candidato a uma terapia de reperfusão cerebral, onde nós fazemos drogas, né, sistemicamente nesse indivíduo, por um acesso periférico, trombolíticas que tentam dissolver aquele coágulo, aquele trombo que impactou numa artéria cerebral, ou do pescoço, ou intracraniano, dificultando a irrigação do tecido cerebral. A gente sabe que o cérebro é um tecido que, privado de sangue, ele tem poucos minutos, né, de sangue e de oxigênio, de glicose e oxigênio, ele tem pouca resistência, ele não suporta muito essa privação, portanto a principal estratégia seria a reperfusão cerebral pela trombólise endovenosa ou mesmo em situações mais complexas que chegam em torno aí de 1 até 10% dos casos, os mais graves, onde você precisa ir com cateterismo, com catéter, para retirar aquele trombo cerebral nas primeiras horas, tá? E reperfundir o cérebro, voltar a circular sangue ali. A reabilitação do indivíduo, né, que está sofrendo um AVC, vamos dizer, entender o indivíduo desde o período da fase aguda, que a gente fala, que são as primeiras 24 a 48 horas do AVC, da instalação dos sintomas de AVC. Esse indivíduo ele já tem a equipe que cuida desse indivíduo, equipe médica, de enfermagem e multiprofissional, seja na UTI, ou seja numa unidade de AVC semi-intensiva, ela precisa ter consciência e o treinamento que o AVC ele começa a ser reabilitado já nessa fase aguda. Quer dizer, um indivíduo que já tem uma estabilidade clínica nas primeiras 48 horas, e hemodinâmica, pressão arterial, frequência cardíaca, ele já tem que começar algum grau de reabilitação em no máximo 48 horas, pelo menos sendo já mobilizado no próprio leito, que a gente chama de mobilização precoce, sendo sentado na cama muitas vezes já é um processo de reabilitação, porque o indivíduo muitas vezes perde o controle do tronco, ele não consegue muitas vezes sustentar o seu próprio tronco. O indivíduo nessas 48 horas para dias de internação, a média normalmente do indivíduo com AVC é 5 dias de internação, né? Esse indivíduo tem que já deambular com assistência, ele tem que principalmente sofrer uma avaliação global. Quer dizer, você tem na equipe uma fonoaudióloga, idealmente, que vai avaliar a fala do paciente e a deglutição dele durante e após esse AVC, a fase aguda das 48 horas.
e nos primeiros 7 dias. Ele vai ter uma terapeuta ocupacional que vai avaliar detalhes, né, por exemplo, de função da mão, de função do andar, uma fisioterapeuta, que a gente sabe que é um elemento aí crucial na equipe, para não só ver como é numa UTI geral a parte respiratória e ventilatória do paciente, mas também fazer uma avaliação de funcionalidade, de força, de déficits, né, de perda de força, de tono, de equilíbrio, né, de reconhecimento do ambiente, que às vezes, dependendo do AVC, esse paciente perde a capacidade de reconhecer parte do ambiente ou de partes do corpo. Então, esse trabalho da equipe, da fonoaudióloga, do médico, da enfermeira, do físio, fono, TO, né, muitas vezes psicóloga fazem parte da equipe, deveriam fazer, nutricionistas, quer dizer, essa avaliação global do paciente, precoce, já na internação, durante esses primeiros dias de AVC, vamos dizer assim, é fundamental. E isso, feito de maneira correta, você evita complicações, como úlceras que vão aparecer nesse paciente, como quedas precoces, né, que geram problemas, outras complicações aí, por exemplo, uma frequente complicação é a broncoaspiração, onde o indivíduo ele engasga e deglute aí alimento, que vai para o pulmão, causando uma pneumonia que pode levar o indivíduo à morte, inclusive, né? A desnutrição, a sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, você faz o que a gente chama de uma avaliação global do paciente, avaliando as funcionalidades e as alterações, os déficits na fase aguda, e aí você traça um planejamento junto com toda a equipe durante os dias de internação, obviamente com a investigação que ele vai ter que fazer clínica, medicamentosa, pós-alta, o que ele vai ter que tomar de remédios, mas as sequelas, elas são só avaliadas muitas vezes como ditas definitivas após 1 a 2 anos a ocorrência do AVC. Então, nesses primeiros meses, desde da internação após a alta, esse indivíduo deve seguir um planejamento com um time de AVC, de reabilitação. O ideal é que o mesmo planejamento que foi feito na internação seja seguido após a alta e esse paciente faça uma reabilitação intensiva, pelo menos aí 2 a 3 vezes durante a semana e focada nos primeiros meses. A gente sabe que nesses primeiros meses, especialmente os 6 primeiros meses pós-AVC, onde nós temos a mais alta taxa de plasticidade cerebral, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de reconhecer as deficiências de uma região determinada do cérebro e assumir aquela função daquela região. Isso vale para a fala, isso vale para a região motora, isso vale para o equilíbrio, isso vale para uma série de determinantes de funcionalidade, e esse indivíduo, sim, nesses primeiros meses, ele tem uma potencialidade de redução de sequelas enorme, mas isso tem que já se iniciar durante a internação na fase aguda. O que a gente mais teme são o indivíduo que teve AVC e não procura ajuda, e não procura o sistema de saúde, e ele chega muitas vezes para a gente com 2 anos, 3 anos, já na cadeira de rodas, já com uma postura totalmente sequelar, e muitas vezes a gente não consegue mais reabilitar adequadamente a parte motora, sensitiva, ou fala, o que é que seja, ele já não é mais passível de fazer uma aplicação de toxina botulínica ou de um programa de reabilitação. Então, é importantíssimo que, existindo, e a gente comentou que é alto o percentual de sequelas desses pacientes, mas a gente minimiza, reduz essas sequelas, atenua elas com adequada reabilitação funcional de vários especialistas que estão juntos naquele momento, tá? E durante e pós a alta, para que os pacientes que sobreviveram do AVC tenham uma redução real das suas sequelas e reintegração novamente à sociedade, à função de trabalho, uma reinserção digna a levar sua vida de maneira mais independente possível.